Boa noite, boa noite, boa noite. Já é boa noite? Já é boa noite. Tudo bem? Nossa, Renata, como essa cor te valorizou. Eu te vi 2 vezes com 2 cores bonitas em você. É o que a gente chama de mapa de cores. A primeira foi aquele rosa, que a gente chama de fúcsia hoje, mudou o nome. E o segundo é esse vermelho. O vermelho valorizou muito a tonalidade de pele sua e o seu cabelo. Você ficou muito bem. Como que estão as coisas? Tá tudo bem? Estamos indo. Indo para frente ou indo não tão para frente? Parecendo Taz, assim. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram que eu gostaria que vocês olhassem, é um Reels. O que eu quis dizer naquilo? Todo mundo olha a flor já linda, perfeita, desabrochando. Mas a gente nunca repara que ela um dia ela se fechou. Ela era ainda raiz. Ela ainda era um botão. Ela ainda não tinha o formato e a beleza. Porque as nossas flores, elas têm o formato e a beleza de nossas raízes. Assim também é o processo metamorfósico da borboleta. Antes dela se tornar bela e se tornar o sucesso que ela é, ela passa por muitos perrengues. Ela tem que comer além do normal, ela tem que se enclausurar, ela tem que fechar dentro de si para depois ela se transformar. E ao ouvir isso de você, eu vejo o seguinte: tem a transformação no redemoinho do Taz. Talvez é a procura de um caminho, é a procura de uma solução, é a procura de um reinteresse, é o enclausurar-se dentro de você mesma. E eu tenho certeza que essa clausura logo chegará ao fim. Depende do que você deseja e como você deseja. Mas eu confio plenamente que nós iremos juntos vencer essa batalha. Eu tenho fé. Eu já estou fazendo reiki para você, eu estou fazendo às 6 da manhã, às 15 e às 23h50. E eu não faço só para você, eu faço para todos nós, mas
a maior intenção é para você. E eu confio que nós vamos vencer isso. Nós vamos superar isso. E para começar o Planeta Amor de hoje, eu gostaria de contar para vocês uma história que eu aprendi. É uma história ruim, é uma história esquisita, mas contemplativa. Existia uma pessoa, um senhor, que era muito abastado e ele tinha filhos. E ele tinha muito medo de quando ele morresse, os filhos passarem necessidade, porque os filhos, eles não tinham a preocupação com o trabalho como o pai tinha. Os filhos viviam na bonança da casa. Os filhos viviam na proeminência do que o pai produzia. Isso deixava o pai preocupado, porque ele ficava se perguntando: e na minha falta, o que será dos meus filhos? E na minha falta, como eles vão sobreviver? E aí, ele procurou um sábio e perguntou para o sábio: sábio, o que eu devo fazer para proteger os meus filhos, para deixar a minha família satisfeita, feliz e com provisões para o futuro? O sábio virou e falou: você tem duas condições. Ou você deixa uma boa quantia em dinheiro para cada um, ou você chama cada um deles e coloca eles em direção à mesma rota que você tem seguido na sua vida. Você ensina aquilo que você aprendeu. E o pai virou e falou: sabe, sábio, ninguém me ensinou nada. Eu aprendi tudo sozinho. A vida nunca foi boa para mim como está sendo agora. Eu já passei por altos e baixos. Eu já tive perrengues, mas eu não tive ninguém para me ajudar. Eu mesmo escolhi o meu caminho, eu mesmo direcionei o meu caminho, eu mesmo me encontrei na posição que eu estou. E o sábio virou e falou: pois é, você tem esses dois caminhos. Então, já que você excluiu o caminho do ensinar, do discipular os seus filhos no melhor caminho, mostrando para eles as raízes de onde brotam a sua fortuna, eu te oriento então a deixar uma boa quantia para cada um deles. O homem falou assim: é mais fácil. Eles vão pegar o dinheiro, vão utilizar o dinheiro como eu utilizaria. Eles vão pegar o dinheiro, vão investir, vão trabalhar, vão multiplicar o dinheiro e vão se tornar abastados como eu. E assim, ele deixou um testamento que seria aberto um dia após a sua morte. O testamenteiro chegou, abriu, entregou uma quantia para cada um dos filhos e leu o que o pai escreveu. E o pai tinha escrito assim: eu não tive nem isso para começar, mas por amor a cada um de vocês, eu estou dando a vocês o alicerce para ir em busca da paz, do amor, da felicidade e da abastança.
Cada um de vocês usará o dinheiro da melhor forma possível. E tal qual na parábola bíblica, cada um tinha um jeito de utilizar o dinheiro. E um dos filhos virou e falou: sabe, testamenteiro, eu sei bem o que eu quero fazer com o dinheiro. Eu quero me divertir, eu quero aproveitar a vida, porque o meu pai nunca aproveitou nada. Ele sempre foi sofrendo, vivendo para acumular, para amealhar essas riquezas. E eu quero viver a minha vida. Então não me julgue se eu não fizer da forma como meu pai queria. E assim, ele começou a curtir, começou a viver, começou a frequentar boates, hotéis, gastar, esbanjar, e em momento algum ele se lembrou de reproduzir, de fazer com que aquele dinheiro tivesse um acréscimo. Um belo dia, ele chegou para fazer algo e ele abriu o saco de moedas e restavam apenas 2 poucas moedas daquele monte de sacos de moeda que o pai tinha deixado. Ele pegou as 2 moedas, olhou para elas e falou: se eu gastá-las agora, fome eu terei. Então eu vou ter que começar a economizar. E aí ele procurou o sábio e falou com o sábio: sábio, o que eu faço? Eu só tenho agora 2 moedas. A sorte me abandonou. E o sábio disse: não, a sorte não te abandonou. Ela apenas se afastou de você porque ela viu que você estava como um nécio, não sabia como agir e não estava valorizando o dinheiro. E o sábio virou para ele e falou com ele: mas tem uma forma. Por que você não pede a sorte para que ela te dê um caminho, te dê uma direção, te dê uma jornada, antes que você acabe com todas as suas moedas? E assim ele fez. Naquele dia à noite, ele sentou ao pé na cama e falou: sorte, me dá um direcionamento. Sorte, me dá um caminho a seguir. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero seguir o meu caminho. E nessa mesma noite ele sonhou que a sorte estava no cume da montanha do Tibete, que ele precisaria seguir o seu caminho até o Tibete para reencontrar sua sorte e amealhar a riqueza que ele tinha perdido ao longo daqueles anos. E ele começou a viagem. Cada dia ele passava num local diferente e ele conhecia coisas e pessoas diferentes, algumas boas, algumas ruins, algumas ajudavam ele, outras não, mas ele continuou sua jornada. Um belo dia, ele entrou numa floresta e, estando nessa floresta, apareceu para ele um grande leão e ele teve medo e recuou. E o leão virou para ele e falou com ele assim: onde você está indo? Aí ele falou: eu estou indo à procura da minha sorte. Eu perdi
a sorte. Eu perdi o meu melhor. Aí onde você vai encontrar essa sorte? Olha, eu estou indo na montanha no Tibete e é lá que eu vou me encontrar com a minha sorte. Sabe, tem muito tempo que eu estou parado aqui, sozinho, eu não tenho ninguém, eu estou adoecendo. Já que você está indo de encontro à sua sorte, pergunte para ela o que eu preciso fazer para mudar a minha sorte. Ele falou, tudo bem. Ele andou mais um pouco e com muita fome ele chegou num pomar. E o pomar estava recheado de todo tipo de fruta possível. Logo que ele chegou, com a fome que ele estava, ele arrancou algumas frutas e começou a comê-las. E conforme ele comia, ele ia vendo o gosto amargo de algumas frutas. Tinha muito pouco doce naquelas frutas. E logo o jardineiro chegou e falou com ele, você é o primeiro que consegue comer essas frutas, porque todo mundo joga fora. Ele falou, eu estou sem sorte e eu estou com muita fome. E o jardineiro virou e falou, você está indo aonde? Ele, na montanha no Tibete. Eu estou indo procurar a minha sorte. Então me faz um favor. Se você encontrar sua sorte, pergunte para ela o que eu preciso fazer para que as minhas frutas sejam boas, saborosas, não apenas amargas, secas, que eu quero alimentar os viajantes e também quero ganhar algo com esse pomar. Tudo bem, eu vou. Andou mais algumas milhas e chegou num lindo castelo. Um castelo que tinha uma princesa maravilhosa. Mas a princesa havia perdido o pai e a mãe numa luta com um dragão. E ela estava enlutada e ela chorava dia e noite. E ele falou, por que choras, linda princesa? Porque eu perdi tudo que de melhor eu tinha na minha vida. Eu perdi a minha família, eu perdi a minha graça e eu vivo chorando. Eu não tenho mais prazer na vida. Olha como eu sou rodeada de dinheiro e eu não tenho alegria. Aonde vais, querido viajante? E ele virou e falou, estou indo ao Tibete para procurar a minha sorte. A princesa falou, olha que bom, já que vais assim ao encontro da sua sorte, pergunte a ela o que pode me fazer feliz, o que pode melhorar o rumo dos meus dias. Ele falou, tá, eu faço isso. E assim ele chegou ao final do cume da montanha. E qual não foi a surpresa dele, que lá estava sentada a Senhora Sorte. E a Sorte perguntou para ele, o que vens procurar aqui? Sabe, Sorte, eu estou há mais de 100 dias caminhando, caminhando e caminhando em sua direção, para que você me diga o que eu posso fazer para eu ser feliz, para eu amealhar bens, para eu cumprir a minha rota. E a Sorte falou, o que você tem feito nesses 100 dias? Nada demais. Tenho caminhado, tenho encontrado pessoas, encontrado animais.
mas nada muito interessante. Me conte o que não é interessante. Aí ele falou: eu conheci muitas pessoas que viviam uma vida simples, que não queriam muitos bens, que não queria riqueza, que não queria a vida que eu sempre sonhei para mim. E a sorte perguntou: e elas eram felizes? Do jeito delas eram. E agora pensando, eram bem felizes. Viviam cantando, dançando e vivendo com o pouco que elas tinham. E aí a sorte virou e falou: nossa, que legal. Ele: pois é. Logo depois eu encontrei um velho leão. E ele estava se sentindo isolado, triste, sem nada. E ele até me pediu para te perguntar o que ele poderia fazer para ele mudar o rumo da vida dele, para ele também localizar a sorte dele. Ela falou assim: tá bom. Depois eu me encontrei com um bom jardineiro que me deixou alimentar das frutas, mas as frutas dele eram amargas, eram azedas e não tinham qualquer doce. E as pessoas refutavam essas frutas porque elas não tinham o sabor, apesar de lindas em suas árvores. E depois disso? Bom, por último, agora eu encontrei uma princesa linda, milionária, cheia de todos os bens e de toda a sorte. Mas ela era infeliz, chorava enlutada pela perda do pai e da mãe. Eu achei até engraçado, porque eu também perdi meu pai, mas eu estava tão obcecado com a minha vida que eu não tive nem tempo de olhar para essa dor. E a sorte virou para ele e falou: tudo bem. A sorte falou com ele: olha, a partir de hoje, depois dessa sua longa jornada, eu vou estar com você. Eu vou te permitir me ter do seu lado novamente. Mas antes eu queria te explicar. Quando você começou a sua jornada, você não tinha noção do que você encontraria. Porque você nem sabia para onde você teria de ir. Foi preciso eu te direcionar. Ao contrário de você, as pessoas que você tem encontrado, elas têm o caminho delas, mas mesmo assim, elas querem uma mudança na jornada, elas querem modificar o trânsito delas. Você se encontrou com pessoas que não tinham nada, mas eram gratas pelo que tinham. Você encontrou-se com um leão que estava adoecido, sozinho, abandonado, tal como você está, porque você gastou tudo infrutíferamente e não amealhou nada do que seu pai queria. Logo depois, você se encontrou no pomar mais maravilhoso que havia, com todas as frutas belas por fora, mas amargas, fétidas e sem qualquer doce. Assim também estava a sua vida, quando você procurava nos outros a beleza e a futilidade. Porque por fora estavam reluzentes, mas por dentro
não iriam saciar os seus desejos e as suas vontades. E por fim, você encontrou o espelho que é você. Você se encontrou com um espectro da sua alma gêmea. Ela tem todo o dinheiro como você teve, mas ela carrega uma culpa e uma dor pela perda dos pais. Tudo que ficou no passado. E ela não consegue seguir adiante porque ela está andando em ciclos na sua dor enlutada. Ele pôs a mão na cabeça e falou: tá, eu entendi tudo, mas e aí? Como que fazemos? Bom, vou te falar tudo o que você vai falar com cada um. Você vai andando na frente para você responder às pessoas e logo depois eu vou e nós nos encontramos na sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Ah, antes de você sair, tenha cuidado com as suas escolhas. Elas são muito importantes na sua vida. Às vezes, uma escolha que parece não ser inteligente pode ser muito mais sábia do que qualquer outra. E assim, a sorte foi se afastando e ele começou o caminho de retorno. Logo ele encontrou com a princesa. E aí ela perguntou: o que a sorte mandou te dizer? Ele falou com ela: olha, a sorte me disse para você olhar no fundo do seu coração, de onde os seus pais nunca saíram. Eles estão na sua memória, eles estão nas suas raízes, eles estão no seu passado e você tem que cultivar boas memórias com eles e não ficar o tempo inteiro não se lembrando das memórias que eles não poderão te trazer de agora para frente. É momento, princesa, de você deixar o seu passado e seguir o seu caminho. A princesa olhou para ele, se iluminou e disse: a sua sorte tem razão. Eu vou fazer isso. E ela virou para ele e falou com ele: agora eu queria realizar o meu maior desejo. E ele falou: qual que era o seu desejo? Me casar com o homem que eu me apaixonei. E esse homem é você. E ele falou: só que eu estou à procura de outra coisa. O casamento não é para mim. Eu quero outras alternativas. Procure outro para você dar o seu amor. E seguiu a jornada. Logo mais abaixo ele encontrou com o jardineiro. E o jardineiro: o que a sua sorte mandou para mim? Aí ele virou e falou: olha, no fundo desse lago que abastece o seu pomar, tem uma infinidade de ouro. E quando as raízes das suas plantas sugam a água, vai junto o ouro e o chumbo. E assim faz com que as frutas fiquem ácidas. Ela manda te dizer que você tem duas alternativas. Ou você tira todo o ouro que tem nesse lago e continue a abastecer as suas frutas, ou procure um outro lago para regar as suas plantas.
O jardineiro: não, vou retirar todo o ouro e te dar. E assim o jardineiro começou a garimpar o ouro para o rapaz. No outro dia, quando o garimpeiro ia lhe dar os sacos de ouro, ele virou e falou assim: olha, garimpeiro, eu não preciso mais desse ouro. Eu tenho comigo a sorte. Ela veio morar comigo. Então esse ouro é muito pouco para mim. Fica com ele para você, porque eu quero muito mais do que isso. E partiu. Andou, andou, andou e chegou até o leão. E o leão: oi, deu certo sua viagem? Como foi? Aí ele falou: super certo, estou indo de encontro à minha sorte, da agora para frente a minha vida vai mudar, a sorte me espera na minha casa. E aí o leão falou assim: como eu fico feliz por você, viajante. Mas me diz, você perguntou para a sua sorte o que eu precisava fazer para sair desse meu marasmo? Olha, o seu eu não entendi muito bem. Ele falou: como assim? Não sei, todos os outros eu entendi, o seu eu não entendi. Aí o leão falou: o que foi que houve com os outros? Bom, a princesa era milionária, tinha de tudo, mas vivia sofrendo por causa do pai e da mãe que haviam morrido. E aí, quando eu falei com ela o que a sorte mandou dizer, ela propôs casamento para mim e eu recusei. Ela me deu todas as instâncias dos palácios e das terras dela e eu recusei. Por quê? Eu não estou pronto ainda para o casamento. Eu quero curtir a minha sorte. Eu quero viver a minha vida. Ah, tá. E o jardineiro, como foi? Bom, o jardineiro, ele tirou todo o ouro que havia no fundo do rio e me deu, para que eu pudesse seguir a minha vida. Mas eu recusei, porque se agora eu tenho a sorte do meu lado, eu não preciso da mixaria do ouro que ele iria me dar. Ah, tá. Entendi. E aí o leão virou e falou: e o que mesmo a sua sorte mandou me dizer? Que você, querido leão, só estaria bem realizado, curado e feliz quando você comesse o maior idiota que há em toda a face da terra. O leão olhou para ele, olhou para a montanha e falou: você não me deixa outra oportunidade. Aí ele falou: como assim? O leão: depois de tudo que você me relatou, indo em direção à sorte e voltando em direção a ela, não existe em toda a face da terra uma pessoa mais idiota que você. Como assim? Você teve tudo o que o seu pai deixou para você na medida do que era possível para ele. Você teve a sorte de poder galgar esses míseros quilômetros para se encontrar com a sua sorte. Você se encontrou com pessoas que eram parecidas com você, mas não se queixavam tanto quanto você. Agradeciam e seguiam a vida.
Você encontrou comigo que deixei você passar sem te ferir para que você localizasse a sua sorte. Você encontrou com alguém que supriu a sua fome e deu a você todo o ouro que era dele. Ele quis compartilhar com você, mas você simplesmente não quis. E por fim, você encontrou alguém que verdadeiramente te amava e queria estar ao seu lado, te dar amor, carinho, vida e dinheiro. Queres mais sorte que isso? E quando ele começou a pensar que ele colocou a mão no queixo, o leão abocanhou ele e falou: me perdoe, querido viajante. Você tinha muitas escolhas para não voltar pelo mesmo caminho que você foi. O seu retorno é fatal para você. O seu retorno te conduziu à morte, porque as suas escolhas foram erradas. E você teve durante a sua jornada, você teve 3 momentos para não retornar até aqui. Você teve o castelo para você morar, fazer riqueza e aproveitar a vida. Você teve o ouro do pomar, alimentação e suprimento para a sua vida inteira. Mas mesmo assim, as suas escolhas foram erradas, porque por mais que você estava no futuro, com a sua sorte em mãos, você preferiu voltar ao seu passado. Aonde estava o seu algoz? Aonde estava a sua dor? E o que essa história quer nos contar? Quantas vezes nós estamos presos no passado, emaranhados no nosso passado, emaranhados na nossa dor infante. Quantas vezes nós nos perdemos nas incertezas que nós temos, com medo de fazer escolhas, com medo de perdoar, com medo de olhar para a nossa dor mais interna. A dor que está nos corroendo, a dor que nos punge lá dentro. Às vezes a dor de um luto, às vezes a dor de um não perdão, às vezes a dor de uma não inclusão ou de um não pertencimento. Quantas vezes a gente tem medo de fazer uma escolha devida, que vai nos tirar algo, mas pode nos trazer outro algo. Quantas vezes nós não estamos andando em círculos, repetindo as mesmas histórias, as mesmas sequências, os mesmos padrões que a nossa família, sempre vigilantes para que nós possamos cumprir com as lealdades que temos com a nossa família. Nós temos nos nossos sistemas pessoas infelizes que por algum motivo foram infelizes e nós carregamos isso delas e trazemos para nós. Às vezes
a dor do outro parece muito maior em mim, e porque ela é cumulativa. A dor de um antepassado é muito maior em seu coração, porque não é só a dor sua, é a dor sua e de todos os outros padrões que estão no passado, mas que mesmo assim nós insistimos em voltar. Às vezes, quando eu pergunto para uma pessoa, você quer mudar verdadeiramente? E ela diz, quero. Eu falo, então você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, não, isso eu não vou fazer não. Vou não. Perdoar, olhar para aquela pessoa que me magoou, olhar para a pessoa que me traiu, olhar com um olhar de irmão para quem me machuca, mas está lá na Bíblia. Temos que perdoar pelo menos 70 vezes 7. E não é uma única vez, é todas as vezes. E quantas vezes essa mágoa, essa nódoa, esse ressentimento, esse recalque, ele está no nosso inconsciente. A gente nem sabe. Às vezes é uma crença que o outro coloca em você. Eu me lembro quando eu comecei o meu tratamento, que eu tinha uma crença que para eu ser advogada, eu não poderia ser alegre do jeito que eu sou. Porque o advogado ele tem que ser sério, ele tem que ser comedido. E eu carreguei isso durante muito tempo comigo. Até um dia que eu fiz um processo, e nesse processo que eu fiz terapêutico, o xamã virou para mim e falou comigo, por que você se culpa por ser feliz? Por que você se culpa por ser feliz? E no outro dia, ele virou para mim e falou comigo assim, você já ouviu a música do Reverb? Eu falei, não. Ele falou, então você vai ouvir a música e depois nós vamos conversar. Foi aí que eu compreendi que eu não preciso ser séria para mostrar para o outro o meu conhecimento. Eu posso demonstrar o meu conhecimento do jeito que eu sou. Não importa o que eu trouxe do meu sistema, não importa o que as crenças que vieram da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu biso, do meu triso, não importa. Não importa. A minha família pode ter lá atrás recheado de pessoas más que cometeram atrocidades, que foram escravagistas, que foram exclusivistas. Mas isso não pode me afetar, porque eu não estava lá para me olhar, para me defender. É o princípio do contraditório. Eu tenho que ter voz. Não é porque a minha família, metade da minha família tem ideário suicida, metade da minha família é falida, metade da minha família tem problema psicológico, não é porque metade da minha família teve problemas que eu vou virar e vou falar, eu tenho que continuar a lealdade
para eu me permitir incluir e pertencer. Não. Eu pertenço, eu sou dessa família. Ela não é certa, ela não é boa, ela não é legal, ela tem problema, toda família tem problema. Beleza, vou mudar, vou transformar, vou fazer diferente, vou passar para minha geração a mudança que eu anseio em mim. Eu lembro que eu tinha uma cliente e ela falava comigo assim: toda a minha família morava em casa de pau a pique, no Maranhão. Toda a minha família. Esté, eu moro numa casa de alvenaria. Eu fui a primeira da minha família a ter uma casa de alvenaria. Olha, Esté, eu tenho uma casa de alvenaria, mas eu não consigo nada. Toda vez que eu quero algo dá errado. E eu falei com ela: e qual é a crença que está aí em você? Ela se culpava, porque em quantos sofriam nas palafitas, no pau a pique, e ela estava na alvenaria. Aí eu falei: você conseguiu isso roubando? Ela falou: não, Esté, trabalhando. Eu catava coquinho e vendia. Só que nós criamos uma cooperativa e dessa cooperativa nós criamos financeiro para eu crescer. E eu até convidei muitos da minha família, mas ninguém acreditava. Falavam que eu era louca, que eu não tinha condições de fazer aquilo sem dinheiro. Mas eu fui, aos poucos, vencendo essas crenças, mas a culpa estava subliminar. E quando eu falei com ela que era uma crença, e a gente fez um tratamento de EFT, ela conseguiu se libertar. Há um tempo aqui atrás, eu estava numa aula e durante a aula uma moça falou com a professora lá que ela não conseguia dirigir, que ela era uma empresária, que ela tinha dinheiro, mas que ela não conseguia dirigir. E a professora virou e falou: olha, você tem que constelar, você tem que fazer terapia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E falou com ela milhões de coisas, mas não respondeu para ela. E aquilo me incomodou. Me incomodou muito. E na hora eu chamei ela no privado, na sala, e falei com ela: onde você está? Ela falou: eu estou em Ibirité. Eu falei: eu estou em Belo Horizonte. E eu tenho saída para você. E ela virou para mim e falou assim: sério? Eu falei: sério. Aí eu comecei a conversar com ela, eu fiz 2 escutas sistêmicas com ela. Na terceira escuta eu comecei conversando com ela. Conversando, eu fui tirando, e aí nós voltamos num processo hipnótico que ela voltou na infância dela, quando ela tinha 7 anos de idade. Estavam dentro de um Fusca azul turquesa. Ela, o pai, um cachorro e a irmã. E ela estava do lado do pai. E para quem não conhece, Ibirité é uma cidade morrada, tal qual Belo Horizonte. E conforme o pai dela estava descendo, o pai dela bateu o pé no freio e não conseguia frear o carro.
E ele foi batulhando no carro e tentando e puxando e manuseando, e elas ali naquela aflição, e elas lá, e o cachorro começou a latir pela situação, e o carro ladeira abaixo, e gente para todo lado na rua, e ela ficou em desespero, até que o pai dela, muito sabiamente, encontrou uma direção, colocou o carro planou na areia, freou e elas desceram do carro. Isso ela tinha apenas 7 anos de idade. E ela carregou isso até agora, no ano de 2020, com 40 anos de idade. Se ela entrasse num carro e sentasse na parte de trás, a labirintite acometia ela e ela tinha que descer, porque era ânsia, era vômito, era ansiedade, era tudo. Se ela tivesse de dirigir, ela não conseguia, porque ela estava entulhada na dor, no trauma e na crença limitante que não haveria freio. E aí você pode me dizer, mas uma criança de 7 anos? Sim. Porque a proteção dela era o pai. E ela se viu naquele momento desprotegida. E outro dia ela comentou, ela virou o meu foco de cliente, porque ela começou a me indicar amigas e eu comecei a trabalhar com as amigas dela. E outro dia ela falou comigo assim, sabe de uma coisa? Eu falei, o quê? Ela, eu tirei carteira, tá? Eu ainda não dirijo na rua, mas eu tirei carteira. Eu falei, que ótimo, você já está no top, porque você já está com a carteira. Agora é só começar a entrar dentro do carro e começar a fazer movimentos de dizer, agora quem está sentado aqui é a adulta. Não é mais a criança de 7 anos. Criança de 7 anos não sabe dirigir, não sabe parar carro, não sabe controlar a direção, mas você sabe. E aí eu te pergunto hoje, quem está imperando em você? É a criança ferida ou é o adulto? Porque eu tenho certeza que o adulto em você dá conta de tudo. A criança, ela vem à tona quando você deixa. Quando o seu medo se torna maior que você. Mas quando eu falo medo maior que você, não é você adulto, é você criança. A sua criança vê um medo gigante. A sua criança acha que não pode vencer os seus medos e o que ela faz com você, ela te sabota. Ela te sabota. Quantas vezes vem uma mensagem para você? Por que você não perdoa fulano? Fulano teve os casos dele, teve os problemas dele, teve a vida dele, você pode perdoar. E logo depois vem, pra quê? Não, quer sofrer de novo? Quer apanhar de novo? Quer quebrar a cara de novo? Opa, criança, senta. Quem tá aqui é o adulto, eu dou conta agora. Eu não vou sofrer mais. Eu me seguro, eu me garanto, eu me agaranto, como diz o meme. Eu dou conta de olhar para nós duas. Eu dou conta de cuidar de nós duas. Então, cada vez que você olha para o seu medo, encara ele
de frente. Estou com medo, Esther, de levantar hoje para trabalhar porque a depressão é muito. Encara ela e fala, só agora eu vou levantar. Vou levantar e vou tomar um banho. Eu não vou trabalhar, mas eu vou levantar e vou tomar um banho. A hora que você tomar o banho, fala assim, bom, eu vou fazer uma maquiagem. Faz a maquiagem. A hora que você fizer a maquiagem, você fala assim, agora eu vou fazer um café para eu tomar. Faz o café. Ou faz um chá de alecrim. Porque o chá de alecrim tem o poder de trazer felicidade para a nossa vida. O alecrim é a erva dos deuses para a cura, para a redenção e para o perdão. E vá vencendo pequenas etapas, vá vencendo. Enquanto você não provar para você que você consegue vencer aos poucos as etapas, você não se supera. Você não se supera. Cocrie isso em você. E quando eu falo cocriar, é dizer, a partir de hoje eu quero uma mudança na minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Vem, Espírito Santo, mudar a minha vida. Não é porque o outro foi ruim comigo que eu tenho que continuar aceitando, ou me humilhando, ou me redimindo, ou me espezinhando, ou me culpando pela dor do outro. Foi ele que me fez mal. Tá tudo certo. Eu só não quero que isso se repita na minha vida. Não é porque todo mundo na minha família foi ruim que eu tenho que ser. Não é porque todo mundo faliu que eu tenho que falir. Não é porque todo mundo tinha medo dos traumas de guerra que eu também vou ter. Até 42 anos, eu não sabia que eu tinha descendência cigana, mas eu já amava o baralho, eu já amava badulaque, eu já amava batom vermelho, e eu não sabia. Não sabia. E eu não entendia, e as pessoas falavam comigo, nossa, como você gosta de babado, como você gosta de vermelho, como você gosta de música alta, como você gosta de vida, como você gosta de dançar, como você gosta de tanta coisa. E eu falava, não sei, eu gosto, mas eu não sabia. Quando eu fui escarafunchar a minha árvore genealógica, que eu fui descobrir as origens do meu povo. Aí as chaves foram virando. Porque eu nunca gosto de ficar num lugar só. Porque eu gosto de estar em constante mudança. E é em tudo. Eu mudo meus móveis, eu mudo minha casa, eu mudo. Se eu tiver de fazer qualquer coisa e tiver a palavra viagem, vamos a pé, tô indo. Vamos de carro, tô indo. Vamos de avião, tô indo. Isso é herança que eu trouxe. Aí você se pergunta, você trouxe só isso de herança? Não, trouxe muita coisa ruim. Trouxe a dor do estupro das minhas ancestrais. Trouxe as dores dos abusos de guerra dos meus ancestrais. Porque agora eu sei que quando eu fui detectada autista e TDAH, os porquês que estavam em mim, o silêncio que aquelas pessoas tiveram que travar em sua boca, em sua garganta. Por que eu escolhi o direito para me dar voz, para colocar o meu laríngeo para fora?
Porque eu tive que compreender que eu não podia ficar no meu mundinho autista e procurei ajuda psicológica para sair daquela prisão que eu me encontrava. Porque foi assim que tinha de ser. E é isso que eu tenho feito. Olhado para trás com olhar de amor e agradecido a cada um que sofreu, que passou mal, que foi humilhado, que foi execrado, que foi morto, que foi assassinado, para que hoje eu pudesse estar aqui da forma como eu estou. Eu tenho o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo? Não. Eu tenho os melhores irmãos do mundo? Não. Eu tenho a melhor família do mundo? Não. Todo mundo tem defeito? Todos, a começar por mim, são muitos defeitos. Mas é a minha prole, é a minha família, é o meu clã. Eu tenho que honrá-los. O que será que eles tiveram de sofrer para que hoje eu pudesse me dar o direito de estar aqui? Uma coisa interessante. Eu tinha útero infantil. Nenhum médico achava que eu teria filho. E eu tive filhos. A minha filha é fecunda demais. Não parou as maldições, não vetou, não. Vai libertando. E quanto mais você se liberta dos abortos, dos problemas, das infantilidades, dos casamentos mal resolvidos, dos relacionamentos, você vai dando para os seus filhos o direito de mudarem. Não é porque uma tia foi abusada que eu vou ser. Não é porque uma prima passou por perrengues que eu tenho que passar. Apenas acolha esse sentimento. Respeite e honre. Porque é deles que nós vamos levar o nosso futuro para frente. Tirar de nós o peso. Tirar a incerteza e a insegurança. E é assim que a gente luta, dia após dia. E eu te digo, não é fácil. Porque eu sei o que você passa. Ah, Esté, você não passou. Não preciso passar por muita coisa. Eu sei como é uma dor de uma facada, porque eu já cortei o meu dedo. Eu nunca fui esfaqueada, mas eu já torei o meu dedo fazendo comida. Eu sei o que é perder alguém que a gente ama. Eu sei de dores que são incontáveis, mas eu não preciso passar. Eu tenho vivido agora as dores dessas mães que perderam seus filhos nos atentados. Eu nunca perdi um filho, mas eu sou mãe. E eu sei a dor que é para uma mãe imaginar que vai perder um filho. Já notou quando o seu filho adoece que você desespera?
Quando o meu cachorro adoece, eu piro. Imagina meu filho. Imagina sangue do meu sangue, carne da minha carne, como disse seu Madruga, saiu das minhas entranhas. Então eu imagino a dor que você tem passado. Aqui são muitas pessoas, cada um tem um tipo de dor. Ela é maior que a outra? Não. Ela pode ser equiparada à outra, mas nunca maior ou nunca menor. Ah, Esté, eu tenho uma dor porque eu fui abandonada, minha mãe era narcisista, me deixou sozinha lá atrás. A minha dor é maior do que a pessoa que tem síndrome de pânico porque ela estava dentro de um carro e aconteceu. Você não sabe. Você não calçou o sapato daquela pessoa para saber. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você comentar da sua dor, não reclamar, você comentar da sua dor, e que alguém virar para você e falar assim, é só isso? A minha é muito mais. Você fala, pois é. Então, eu te convido a trocar de dor. Você fica com a minha 7 dias e eu fico com as suas 7 dias. Que tal? Vamos fazer esse desafio para a pessoa compreender que a sua dor dói, machuca, é pungente, tanto quanto a dela. E quando alguém virar para você e falar com você que você é ingrato por algo, você apenas diga: eu tenho o merecimento, eu tenho o direito, eu tenho a vontade, o desejo e de um sonho de ser diferente, de fazer diferente. E é por isso que hoje eu faço diferente. Então hoje eu te convido a olhar para o seu maior problema, sua dor, sua insegurança, sua incerteza. Mas antes de olhar para isso, pergunte ao seu corpo: onde essa dor dói mais? Qual é a parte do meu corpo que ela dói mais? É na barriga? É no estômago? É nas costas? É no joelho? É na cabeça? É no coração? Ou é nos meus ombros? Onde ela dói? Porque é aí que a gente vai ver o que está pesando em você. Qual é a cobrança? Porque o seu corpo fala. Eu estou já exaurida. Dói tudo. Dói a alma. Dói o Atman. Dói em profundidade do ser. O que você tem olhado tanto para o outro e se esquecido de você? Quanta desestrutura tem te pegado pelo pescoço e tem te levado para transformações que não é o que você quer. Então hoje eu te convido a escrever hoje todas as suas dores, tudo que você acha que é difícil na sua vida.
e logo à frente você pense naquela dor e escreva onde te dói. Porque amanhã nós vamos começar a olhar individualmente para essas dores. Nossa, Esté, quando eu lembro que eu preciso mudar a minha vida, eu preciso eliminar a crença limitante de dinheiro, dói a minha barriga. Nossa, chega a dar um torção, algo que parece que tem uma fome latejante, uma escassez dentro de mim. Nossa, Esté, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão, eu tenho um pânico. E quando eu olho para isso, como dói os meus ombros e as minhas costas, a ponto de eu já ficar assim, parecendo que eu estou carregando a própria cruz do Cristo. Ai, eu tenho uma dor no joelho que não me larga, tá assim. E eu sei que essa dor está diretamente ligada a isso. É tão mais fácil você ouvir o que o seu corpo está te dizendo. Nossa, Esté, eu não tenho parado de trabalhar. Tem dia que eu trabalho quase 12 horas por dia. Minha cabeça, às vezes, lateja de enxaqueca. O que está precisando ser olhado para isso? De que forma precisa ser visto isso? Esté, quando eu lembro da morte do meu irmão, do meu pai, do meu avô, do meu biso, eu não fico bem, eu fico mal. Quando eu vejo falar de lutas, guerras e confusões, eu não fico bem. Onde me dói? Aonde me incomoda? Aonde está a necessidade de mudar? E amanhã nós vamos olhar para essas dores. Olhar o que é preciso ser feito para limpar essas dores. O que nós vamos fazer pelos próximos dias para curar essas pessoas que querem realmente a cura? A começar por mim. Vocês acham que eu não tenho problemas? Vocês não imaginam quantos. A única coisa que eu faço é enfrentar de cara. Vem cá, problema? Vem cá, senta aqui comigo. Vamos conversar aqui nós dois. Vamos resolver. Às vezes é fácil. Tem hora que é difícil. Tem hora que é preciso deitar no meu travesseirinho do choro. Porque eu tenho um travesseiro único e exclusivo para eu chorar. Tem pessoas que sabem desse travesseiro, que quando me veem com ele na mão, vira e fala: tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo. Mas eu vou resolver. Eu vou olhar para isso, vou pegar esse travesseiro, vou fazer a minha muleta, vou fazer a minha escola. Às vezes eu soco ele, às vezes eu jogo ele na parede, às vezes eu jogo ele no chão, às vezes eu faço assim com ele. Aí, daí um tempo, eu vou amenizando com a respiração do mindfulness, o equilíbrio na minha vida. E é isso que nós precisamos. É isso que estamos aqui. É por isso que isso chama Planeta Amor.
porque somos Ubuntu. E eu não posso ser feliz se vocês não são. Eu não posso estar bem se vocês não são. Gratidão por estarem comigo hoje. Pode falar, Silvana. Eu ia até... A Renata tá aí ainda? Não, ela caiu. Ela estava se esforçando para ficar acordada, né? Tava. Pelo menos percebi que ela estava bem sonolenta. Eu queria fazer uma pergunta para ela, mas é extensiva a você também, né? Ela já foi feita alguma constelação com a Renata? Eu fiz 2 constelações com ela. Tá. Espera só um minuto. Então, hoje nós finalizamos o nosso Planeta Amor levando essa mensagem de olhar para a nossa sorte, olhar para as nossas dores, contemplar as nossas necessidades e buscar, como eu disse anteriormente, ser Ubuntu. É um olhando para o outro. É isso que nos agrega, é isso que nos acresce, é isso que nos faz ser humanos. Porque quando perdermos essa nossa essência de olhar com amor para o outro, para a terra, para os seres, nós nos perdemos. E é isso que faz com que nós olhemos uns para os outros. Eu vejo você, Silvana, eu vejo você, Renata, eu vejo você, Jacirinha, minha Ladybug, eu vejo você, Dona Alice, Terezinha, eu vejo a Lara, eu vejo a Annalise, eu vejo a Arlete, eu vejo a Marilúcia, eu vejo a Suzy, eu vejo a Aparecida Donizete, eu vejo cada um de vocês, cada um desses tijolinhos que compõem o universo da minha vida, das nossas vidas, do Ubuntu que somos. Para vocês, feliz Páscoa, que eu não as vi durante esse período, eu estava na roça. Feliz Páscoa, minha Ladybug! Fui para a roça. Oh, coisa boa. É isso que temos de fazer, sabe? É por isso que eu acredito na terapia de grupo. Eu trabalho com terapia física de grupo. Agora eu quero fazer uma terapia online de grupo, para que nós possamos compreender que muitas vezes a história do outro tem tanto da gente. Por exemplo, quando eu vejo a Kathleen se superando, indo adiante, e ela tem me acompanhado e ouvido a Jacirinha contar a história dela, que é muito parecida, há um entroncamento. Eu aprendo com ela e eu me fortaleço. Eu olho para a Arlete, eu tenho algo que é muito parecido e aí eu me coaduno com aquilo. É isso que é olhar com o olhar da alma, com o olhar do amor e com o olhar da acessibilidade. Porque a pessoa não vai ter como dizer, eu não tenho condições. Ela não tem condição de pagar uma terapia isolada, mas ela tem condições de pagar, porque afinal de contas serão 3 dias na semana. Então, só o desabafo, só de colocar para fora, porque na terapia Sim. Quem vai falar são vocês, eu só vou analisar.
Dor dividida é dor diminuída. Olha, dor dividida é dor diminuída. Viu? Como que são as coisas? Eu divido com você as minhas agruras e eu reconheço que as minhas agruras e as suas agruras são parecidas. Então eu consigo compreender que por mais que a minha pareça ser maior, a do outro também é. Então eu não estou sozinha. Tem algo, tem uma dor. Eu estou com você e você está comigo. Nós rachamos essa dor. Fica mais fácil de se localizar, fica mais fácil de se compreender. Eu tenho uma professora, ela é psiquiatra forense, a Isabela Betts, e ela faz a terapia em grupo. E vocês não imaginam o que tem melhorado as pessoas nos presídios, na vida, com criança, com viciados em jogos. Vocês não imaginam como tem sido, porque o outro conta quais são os gatilhos. Olha, eu também, de vez em quando eu tenho isso, eu fico assim, qual é o gatilho que dispara a sua ansiedade? Ah, quando eu tô querendo comprar algo e não tenho. Isso não é ansiedade, é compulsão. É diferente. Ah, mas eu achei que era ansiedade, eu fico querendo gastar, eu fico querendo torrar meu cartão de crédito, aí na hora que a conta chega eu tô desorientada. Você tem compulsão, não é ansiedade. Ah, eu tenho síndrome de pânico. Toda vez que eu assisto uma morte na televisão, eu estou mal. Para que você assiste televisão? Nem assisto. Você está entendendo? São coisas que muitas vezes a pessoa sozinha ela não dá conta. Mas quando está reunido ou com um terapeuta ou com um grupo terapêutico, ela consegue colocar para fora. Eu tenho clientes que estavam a ponto de separar e agora está vivendo uma segunda lua de mel. E eu não fiz nada. Eu só coloquei os pontos para a pessoa olhar no diálogo do outro. Porque é muito simples, eu quero isso, eu quero. Mas e o outro, quer o quê? Ah, não sei, eu quero isso, eu quero desse jeito. Mas e o outro? Por que não faz uma equiparação? E é justamente olhando para os ensinamentos do sistêmico que a gente causa o equilíbrio, a harmonia sistêmica. E é isso que precisamos de tudo na vida. Não perturbar e não se deixar emaranhar. Porque, como diz a Silvana, dor compartilhada é dor reduzida. É, dor dividida é dor diminuída. Gratidão, menina. Uma vez eu te mostrei um bonequinho aqui. Ah. Vou até mostrar para todo mundo. Ó, são dois bonecos, né? Uhum. Um tem o coração, o outro tem o fígado. Uhum. Aí a gente junta aqui. O que é que está escrito aqui? Sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Estou com os olhos bons. Ah, bom, mas olhos de águia. Porque ela fez uma cirurgia, tá? Ela fez uma cirurgia e não tem 60 dias. Estou sem óculos. Aí, ó, cada um com o seu órgão, tá vendo? É. Né? Olha que legal. E no holístico a gente sabe que o cérebro, o coração e o pulmão são os 3 órgãos vitais que conduz a essência espiritual do ser.
O cérebro, através da mente, o coração das emoções e o fígado da razão. Quantas vezes a gente tem aquela dorzinha abdominal quando passa por uma perrengue? É o fígado dizendo: eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa falando de algo que aconteceu, como esse caso das escolas, e dói o coração, é a emoção dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. E quando o medo vem, quando a insegurança vem, quando a incerteza vem, o cérebro fala: ah, preocupa não, junta a gente dá conta, unifica tudo. E aí dá o que você falou assim: sinto falta de você, porque você é uma grande parte de mim. E como diz a minha bisa, a união faz Força. Faz o açúcar. Quem faz a força é você, que vai atrás daquilo que você deseja. Gratidão por estarem comigo. Muito, gratidão. Açúcar aqui não é União, é Agrovale. Aqui é já não tem união, nem né? açúcar. Aqui já não tem mais açúcar nem glúten. Eu já tirei tudo isso da minha Olha Aqui aqui. alimentação. também. Então, a união faz açúcar. Então, essa a gente dá conta. Eu não Beijo, gente. podia, Tchau, eu tchau. não podia deixar uma brincadeira no final de uma conversa séria. Isso não é Esther. Isso não é o meu jeito. Se eu não brincar, se eu não for dura, mas amena. Como diz Che Guevara, hay que endurecer-se sem perder la fuerza. Mesmo que eu endureça, mesmo que eu seja direcionada, eu não posso perder a minha força. Sem ideologias políticas, só a citação da frase. Não, Mas ele matou um monte de gente, né, Esther? Ele botou numa deu um monte de gente. não coaduno com a ideologia, coaduno com a frase, a essência da frase. Que sejamos luz por onde passarmos, faróis para iluminar toda a escuridão que aparecer na nossa frente, trazendo luz diuturnamente nas nossas vidas. Tá, tchau. Até Beijo, amanhã. menino. Não se esqueçam das tarefas. Veja o que te incomoda, aonde te afeta, qual o órgão que te afeta. Falei isso antes da Silvana mostrar o bonequinho. Ah, eu tenho medo e me dói o estômago. Ah, eu tenho raiva e me dói o peito. Ah, eu tenho melancolia e minha cabeça dói. Eu tenho depressão e meu pé dói. Eu tenho ansiedade e a minha coluna trava. Coloca o que você tem e o reflexo disso no seu corpo para a gente começar a tratar a partir de amanhã. Ok. Boa Tchau. noite. Beijo, queridas.